cursista! Estamos aqui nesta segunda aula para podermos refletir sobre os diversos assuntos referentes mídias, comunicação e formação infanto-juvenil. Nesta segunda aula, teremos como objetivo fazer um paralelo entre o passado e a atualidade das novas TICs e a internet na sociedade cibernética. Oferecer reflexões acerca da formação de profissionais enquanto usuários das TICs, tecnologias de informação e comunicação, com a finalidade em sua prática pedagógica. Refletir a inter-relação da tecnologia com o mundo. Compreender em que consiste o reencantamento das tecnologias com as pessoas na comunicação. E refletir os efeitos midiáticos na criança e no jovem. As instâncias do saber da psicologia e da comunicação social apresentam suas analogias, pois são áreas de atuação que privilegiam as ações do homem. A relação entre as áreas aparece em teorias da psicologia utilizadas para estudar os efeitos da mídia no comportamento das pessoas. É importante frisar que o poder da mídia é imenso dentro das mentes humanas. A mídia influencia na cultura, no modo de ser e agir, e são evidentes os aspectos psicológicos envolvidos nas mensagens midiáticas. Os dois campos, mídia e psicologia, congregam fatores similares como o contato com o lado afetivo, emocional, psicológico das pessoas que vivem em sociedade. Os estudos psicológicos, enquanto ciências, estão voltados para o homem, ou seja, para as expressões sociais, culturais, enfim, toda produção proveniente da ação humana. Tendo em vista que a comunicação é uma manifestação intrínseca ao comportamento do ser humano, sendo assim, logo se localiza aqui a relação entre estas áreas de conhecimento, que é psicologia e comunicação social. Prezados cursistas, hoje nós vamos estudar as crianças, adolescentes e adultos como receptores de produtos midiáticos. Diferentes mensurações realizadas ao longo dos últimos anos por grupos distintos de pesquisadores destacam que, em média, crianças e adolescentes passam mais tempo em frente à televisão do que realizando qualquer outra atividade, exceto a de estar na escola. Então,
tendo em vista a forte presença da televisão nos lares e, consequentemente, no processo de formação da personalidade, do comportamento das crianças, como, por exemplo, qual seria a programação televisiva direcionada às crianças? Diante deste questionamento, dentro da realidade atual contemporânea, se deve levar em conta a contribuição da televisão no processo educativo, na aquisição de cultura e na formação de noções éticas e morais. O capítulo 5 da Constituição Federal de 1988 refere-se à comunicação social e o artigo 221 diz: a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: preferência à finalidade educativa, artística, cultural e informativa. Segundo, promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Terceiro, regionalização da produção cultural, artística e jornalística conforme percentuais estabelecidos em lei. Quarto, respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família. O programa Vila Sésamo é direcionado ao público infantil de 3 a 6 anos de idade e objetiva aproximar as crianças com alfabeto, números, sons, cores, formas. Porém, sem deixar de ressaltar a grande exposição de crianças a conteúdos inadequados. Os meios de comunicação têm um importante papel neste contexto, porque são características das sociedades modernas e é através deles que crianças e jovens entram em contato com o mundo e constroem suas identidades sociais e culturais. Por isso, é de extrema importância o monitoramento do uso desses meios, pois esse tema possui uma dualidade, tanto que podem trazer inúmeros benefícios, como também podem causar prejuízos sérios à formação social e emocional de crianças e de jovens. Assim, os danos na mente e no comportamento infanto-juvenil podem ser irreparáveis. E os grandes prejuízos são sentidos justamente nessa faixa etária tão atingida. Seguindo a ideia desta aula, vamos ver e estudar um estudioso de mídia e observar como José Moran analisa esta temática e o que ele propõe aos educadores e sociedade em geral. No artigo
Ele explica como acontece o fascínio e o reencantamento das tecnologias na sociedade da informação e também da comunicação. Lemos com frequência que as tecnologias de comunicação estão provocando profundas mudanças em todas as dimensões da nossa vida. Elas vêm colaborando, sem dúvida, para modificar o mundo. A máquina a vapor, a eletricidade, o telefone, o carro, o avião, a televisão, o computador, as redes eletrônicas contribuíram para a extraordinária expansão do capitalismo, para o fortalecimento do modelo urbano, para a diminuição das distâncias. Mas, na essência, não são as tecnologias que mudam a sociedade, mas a utilização dentro do modo de produção capitalista que busca o lucro, a expansão, a internacionalização de tudo que tem valor econômico. Os mecanismos intrínsecos de expansão do capitalismo apressam a difusão das tecnologias que podem gerar ou veicular todas as formas de lucro. Por isso, há interesse em ampliar o alcance da sua difusão, para poder atingir o maior número possível das pessoas economicamente produtivas, isto é, das que podem consumir. O capitalismo visa essencialmente o lucro. Tanto as tecnologias, o hardware, como os serviços que elas propiciam, os programas de utilização, crescem pela organização empresarial que está por trás e que as torna viáveis numa economia de escala. Isto é, quanto maior a sua expansão no mercado mundial, mais baratas se tornam e, com isso, mais acessíveis. A rede de internet foi concebida para uso militar. Com medo do perigo nuclear, os cientistas criaram uma estruturação de acesso não hierarquizada para poder sobreviver no caso de um hecatombe. Internet continua sendo uma rede para uso militar. Porém, há um novo reencantamento pelas tecnologias, porque participamos de uma interação muito mais intensa entre o real e o virtual. Na comunicação, realmente estou conectado efetivamente com milhares de computadores e, ao mesmo tempo, minha comunicação é virtual. Eu permaneço aqui, na minha casa ou no escritório, navego sem me mover. Trago dados que já estão prontos, converso com pessoas que não conheço e que talvez nunca verei ou encontrarei novamente.
há um novo reencantamento, porque estamos numa fase de reorganização em todas as dimensões da sociedade, do econômico ao político, do educacional ao familiar. Percebemos que os valores estão mudando, que o referencial teórico com o qual avaliávamos tudo não consegue dar explicações satisfatórias como antes. A economia é muito mais dinâmica. Há uma ruptura visível entre a riqueza produtiva e a riqueza financeira. Há mudanças na relação entre capital e trabalho. Na política, diminui a importância do conceito de nação e aumenta o conceito de globalização, de mundialização, de inserção em políticas mais amplas. Os partidos políticos tornam-se poucos representativos nesta nova realidade. A sociedade procura, através de movimentos sociais, ONGs, novas formas de participação e expressão. E ao mesmo tempo que nos sentimos mais cosmopolitas, porque recebemos influências do mundo inteiro em todos os níveis, procuramos encontrar a nossa identidade no regional, no local, no pessoal. Procuramos o nosso espaço diferencial dentro da padronização mundial, tanto em nível de país como no individual. Qual é a visão de Morin na inserção das tecnologias à educação? As tecnologias de comunicação não substituem o professor, mas modificam algumas das suas funções. A tarefa de passar informações pode ser deixada aos bancos de dados, livros, vídeos e programas em CD. O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação mais relevante. Num segundo momento, o professor coordena o processo de apresentação dos resultados pelos alunos. Posteriormente, questiona alguns dos dados apresentados, contextualiza os resultados e os adapta à realidade dos alunos, questionando os dados apresentados. O professor transforma a informação trazida pelos seus alunos em conhecimento, e o conhecimento em saber, em vida, em sabedoria, o conhecimento com ética. O reencantamento, enfim, não reside principalmente nas tecnologias, cada vez mais sedutoras, mas em nós mesmos, na capacidade em tornar-nos pessoas plenas num mundo
em grandes mudanças e que nos solicita a um consumismo devorador e pernicioso. É maravilhoso crescer, evoluir, comunicar-se plenamente com tantas tecnologias de apoio. É frustrante, por outro lado, constatar que muitos só utilizam estas tecnologias nas suas dimensões mais superficiais, alienantes ou autoritárias. O reencantamento, em grande parte, vai depender apenas de nós, educadores. Desejo ter contribuído com a sua aprendizagem novamente. Estarei presente nos fóruns e nos momentos de discussão no AVA. Esteja à vontade em perguntar, discutir algo que você tenha interesse. Nos encontraremos em breve. Espero todos vocês para a próxima videoaula. Tenha uma excelente semana, bons estudos, disciplina, planejamento e boas leituras. Obrigada e até a próxima.